Shalom, shalom, irmãos. No dia de ontem eu havia marcado para fazer essa ministração, né, esse estudo ao vivo pelo YouTube, mas infelizmente não deu por causa da minha internet. E eu penso que, como a palavra ela nos afirma, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu fiquei um pouquinho entristecida por não ter dado certo, mas depois a gente aquieta o coração e tudo, né? Tudo é conforme a vontade de Deus. Eu quero então fazer esse vídeo como no princípio, né? Eu comecei fazendo os meus vídeos assim, na simplicidade, numa gravação de tela, porque assim eu não preciso de internet, só depois para enviar o vídeo. Mas para gravar eu não preciso da internet, né? Então fica um pouco mais facilitado para mim. Eu quero abordar um tema que é um pouco controverso, que diz respeito à fé, dúvida e incredulidade, principalmente com relação à dúvida. Eu ia falar somente sobre dúvida, mas não tem como eu falar só sobre dúvida sem falar em fé e incredulidade, ok? Então, o conceito de fé. O conceito de fé, ele está no livro de Hebreus, no capítulo 11, verso 1, é conhecido de todos esse versículo, que diz: a fé é a certeza das coisas que se esperam e a garantia das coisas que não se veem. Existem traduções que vai dizer que é a prova das coisas que não se veem, tá? Ao invés de garantia, vai dizer que é prova. No hebraico, a palavra fé, ela é emuná. E nós entendemos fé no sistema religioso, né, de uma forma, mas quando a gente traz para o conceito hebraico israelita, a gente entende que a palavra emuná, ela fala de confiança, ela fala de fidelidade. Então, ela diz mais respeito a nós. Então, fé, ela fala mais de nós do que algo externo. É algo que vai exigir de nós confiança e fidelidade. No grego, essa palavra fé é pistis, tá? A gente precisa ter um pouco de conhecimento, né, dessas palavras para entender. Mais para frente, né, nós vamos falar de incredulidade, que é apistia, ou seja, alguém que não tem fé. Então, o que é dúvida? Segundo o próprio conceito de fé que a gente acabou de ler, né, em Hebreus 11:1, a dúvida é a incerteza com relação a algo, né? Então, quando eu duvido de algo, é porque eu não tenho certeza que aquilo é real, que aquilo é certo. Então, a dúvida, ela é uma incerteza, é algo quase que inerente a nós seres humanos duvidarmos. Em algum momento da nossa vida, nós duvidamos de algo, ok? Então, a dúvida ela não tem um conceito assim explícito nas Sagradas Escrituras, mas nós podemos entender que se fé é a certeza né? Como nós acabamos de ler, a certeza das coisas que se esperam e a prova ou a garantia das coisas que não se veem, a dúvida é justamente o contraponto. Eu não tenho essa certeza. A incredulidade é a resistência ou recusa em crer. Então, o incrédulo, ele é praticamente as pessoas que não creem, né, em Deus, no eterno, né, não creem no Evangelho, não creem nas Sagradas Escrituras, não creem em Yahushua HaMashiach, Jesus Cristo, não creem no Espírito Santo, Aruach HaKodesh, não creem, tá? E em Hebreus 11:6, no mesmo capítulo que fala de fé, ele vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus.
pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, não tem como agradar a Deus sem fé, né? Trazendo para o contexto de fidelidade e confiança, ou seja, vamos trocar essa palavra fé por confiança, tá? Então, sem confiança, é impossível agradar a Deus. Então, como que eu vou confiar em algo que eu não creio? E esse é o caso dos incrédulos. São aquelas pessoas, então, que elas não creem. Sempre fomos ensinados que fé e dúvida são incompatíveis, mas se formos analisar na Bíblia, muitos foram os casos de homens de Deus. Aí eu botei uma piadinha, tá? É só uma piada. Mulheres não têm relatos, né? Que duvidaram na Bíblia. É óbvio que temos relatos, por exemplo, Sara, né? Quando aqueles 3 anjos ali, aqueles 3 homens, entre aspas, aparecem ali e dão a promessa, né, que ela engravidaria, ela ri, né? E depois, mais para frente, nós vamos ver que Abraão também duvidou. Então, é óbvio que tem, né? Foi só uma piadinha aqui para descontrair. Então, fé e dúvida não são incompatíveis. Então, muitas vezes a gente fica culpados até, né, por duvidar. Não se sinta culpado. A dúvida, ela pode caminhar junto com a fé na medida certa, na proporção certa, em equilíbrio. O que é incompatível com a fé é a incredulidade, né? Nós acabamos de ver o conceito de fé, o conceito de dúvida, o conceito de incredulidade. Fé e incredulidade, estas sim, são incompatíveis. Ou eu confio em Deus, ou eu não confio. Ou, né, eu não creio em Deus. Então, são duas coisas, são 2 elementos que não se misturam. É como o óleo e a água. Não se misturam, não ficam homogêneos. Então eu vou dar alguns exemplos, né, aqui de personagens bíblicos que duvidaram na caminhada, tá? Então Abraão, que é considerado o pai da fé, ele demonstrou dúvida em sua caminhada, né? Estamos fazendo ali no grupo Libertos por Cristo e no canal Em Tempos de Angústia, vamos falar Esperança, a contagem do Homer. E nessa contagem a gente está colocando a leitura, cada dia da contagem, um capítulo de Bereshit, Gênesis, né? E ali fala a história de Abraão. E Abraão, quando a gente tem essa imagem dos patriarcas na Bíblia, a gente imagina eles já vindo num pacote de perfeição, num pacote completo, mas eles tiveram a mesma techuvá que eu e você estamos tendo. Então, eles passaram por fases, por etapas, por ciclos, por altos e baixos, até chegar à estatura do varão perfeito. E Abraão, ele foi considerado o pai da fé, porque ele conseguiu superar, né, a sua dúvida, conseguiu superar até mesmo, não digo que um dia ele foi incrédulo, mas muitos de nós anteriormente, né, da nossa caminhada cristã, a gente poderia ser incrédulo. Quantos ateus se convertem, né? Quantas pessoas que um dia negaram a palavra de Deus, negaram a Cristo e hoje são pessoas fiéis a Deus, são pessoas totalmente alinhadas com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, ok? Então, em Gênesis, no capítulo 15, do 1 ao 6, diz: depois dessas coisas, a palavra do Senhor veio a Abrão em uma visão, aquele ainda ele era Abrão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, a tua recompensa será infinitamente grande. E Abrão disse: Senhor Deus, o que me darás, visto que ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é Eliezer de Damasco? E Abrão disse: eis que não me deste semente, e eis que um nascido na minha casa é meu herdeiro.
E eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo: este não será teu herdeiro, mas o que sairá de tuas próprias entranhas será teu herdeiro. E ele o trouxe para fora e disse: olha agora para o céu, conta as estrelas, se tu fores capaz de contá-las. E lhe disse: assim será a tua semente. E ele creu no Senhor e ele lhe atribuiu isto por justiça. Então, aqui neste momento, Abrão crê no Senhor, tá? Nós vamos um pouco mais para frente no capítulo 17, né, de Gênesis 17 e 18, diz assim: então Abraão, aqui já havia trocado o nome, né, de Abrão para Abraão, caiu sobre a sua face e riu. Nesse exato momento em que os 3 anjos estão lá fazendo a promessa para Sara. Ele riu e disse no seu coração, ele disse, né? Ele pensou, na verdade, né? Nascerá um filho, aquele que tem 100 anos de idade, e gerará Sara com 90 anos de idade. E Abraão disse a Deus: que Ismael possa viver diante de ti. Tá? Então, nos dois capítulos anteriores, em 15, ele diz assim que ele creu no Senhor. E logo após, no capítulo 17, ele ri dentro de si, ele duvida da promessa de Deus. E ele entende que Ismael seria esse herdeiro, né? Que é o herdeiro da promessa. Bom, outro exemplo que temos, então, é de Zacarias. Zacarias é um sacerdote que serviu no templo, tá? E ele recebe a notícia que seria pai na velhice, a mesma situação de Abrão. Ele também recebe essa notícia que na sua velhice ele geraria um filho. Está em Lucas 1, no verso 13 e no verso 18. Daí eu coloquei aqui o verso 20, que diz assim: pela dúvida que ele expressou, né? O anjo que veio dar a notícia a ele disse: todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Então imagina um sacerdote de Yud-He-Vav-He servindo ali no templo, ele não creu naquela promessa e por isso ele recebeu uma punição, né? Ficou sem falar ali até que no dia da circuncisão de João Batista, né? Que é no 8º dia do nascimento da criança, ele recuperou ali, foi devolvido a ele a sua fala. Também temos o exemplo do profeta João Batista, né, filho de Zacarias, que manifestou o seu momento de dúvida. Vamos ver então no capítulo 1, no verso 29 ao 36 do livro de João. No dia seguinte, João vê Jesus vindo até ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que carrega o pecado do mundo. Este é aquele de quem eu disse: depois de mim vem um homem que tem preferência sobre mim, porque ele era antes de mim. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse revelado a Israel, por isso vim batizando com água. João testemunhou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e permaneceu sobre ele. E eu não o conhecia, mas aquele que me enviou para batizar com água, este disse para mim: aquele sobre quem vires descer o Espírito e sobre ele permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e testemunho de que este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava novamente ali com 2 de seus discípulos e olhando para Jesus enquanto ele caminhava, disse: eis o Cordeiro de Deus. Depois, em Mateus 11, 2, 5, nos fala que quando João estava na prisão, ele ouviu, né, na prisão sobre as obras de Cristo. E ele enviou 2 dos seus discípulos a dizer, né, a perguntar a Yahushua, Jesus Cristo: és tu aquele que havia de vir ou aguardamos outro? Então veja bem, no capítulo que lemos anteriormente, ele repete, né, 2 vezes: eis o Cordeiro de Deus que carrega o pecado do mundo. E aqui no livro de Mateus, ele tem essa dúvida.
És tu aquele que havia de vir ou aguardamos outro? E Jesus respondendo disse-lhes: Ide e mostrai a João novamente as coisas que ouvis e vedes. Os cegos recebem a sua visão, os coxos andam, os leprosos são purificados e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e aos pobres é pregado o evangelho. Então ele teve essa dúvida. E o famoso Tomé, né? O Tomé é o ver para crer, né? Esse até os ímpios conhecem, né? Quando alguém duvida de algo ou quer ver, né? Para crer, diz, ó, o Tomé. Todo mundo conhece. João 20, 24 ao 29. Um dos 12, Tomé, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Os outros discípulos então lhe disseram: Vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: Se eu não vir em suas mãos o lugar dos cravos, e se não puser meu dedo no lugar dos cravos e minha mão no seu lado, não crerei. Então, mesmo que os 11 discípulos, na verdade 10, né? Porque Judas ali já não estava mais entre eles. Então, os outros 10 discípulos ali dizendo: Nós vimos ao nosso mestre, né? Nós vimos a Yahushua, e ele disse: se eu não vir, então ele só iria crer se ele visse. 8 dias depois, achavam-se os discípulos de novo dentro de casa, e Tomé com eles. Jesus veio, estando as portas fechadas, põe-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Disse depois a Tomé: Põe teu dedo aqui e vê minhas mãos. Estende a tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crê. Respondeu-lhe Tomé: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Porque viste e creste. Felizes os que não viram e creram. No direito civil, prova é a verificação de um fato, se ele existiu ou não existiu. Tá? Então, por exemplo, num assassinato, os investigadores começam a buscar provas, né, a investigar, a juntar provas. E para que eu precise de uma prova, necessariamente eu preciso de uma dúvida. O artigo 374 do Processo Civil diz que não necessitam de provas os casos sobre os quais não repousam controvérsias. Então, se, por exemplo, este assassinato, o réu foi confesso, ele declarou: eu matei assim, 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 fui realmente eu que fiz, então não tem por que se buscar provas sobre aquilo que foi já confessado. Não há controvérsia sobre isso. A dúvida é sempre o primeiro estágio para que eu necessite de uma prova, tá? Que foi o que aconteceu com Tomé. Conforme vimos no início da apresentação, fé é a prova, a gente viu, né, na própria definição ali de fé, né? É a prova, então, conforme nós vimos isso, então, fé é a prova. Portanto, a fé, ela começa na dúvida. O que eu quero que vocês entendam, né, que há níveis de dúvida. Não é pecado em si nós termos dúvida, assim como a nossa techuvá, ela é baseada em níveis de crescimento espiritual. Eu sempre gosto de representar isso como uma escada, né? Então nós começamos a nossa techuvá, a nossa caminhada de volta, né, para o Pai, no primeiro degrau. Não há uma pessoa que não passou pelo primeiro degrau. Então, nós começamos 1 degrau, 2 degraus, 3 degraus, 4 degraus, e isso é crescimento espiritual. Muitas pessoas, elas andam 1 degrau, 2 degraus e retrocedem. Elas não conseguem continuar a caminhada. Outros sobem 10 degraus e retrocedem, outros sobem 15 degraus e retrocedem, assim como até aqueles que nunca retrocedem, sempre vão avançando, né, nesse caminho da techuvá. A dúvida é da mesma forma. Da mesma forma, né,
que existe um grau de techuvá, existe um grau de dúvida. Então, quanto mais, no primeiro degrau, existem mais dúvidas. Então, é um nível decrescente. Mais dúvidas no início, essa é a regra que deve ser o normal, tá? Então, mais dúvidas no início da techuvá, e à medida que a gente vai crescendo nessa escada, que nós vamos avançando no conhecimento, na revelação, na graça de Deus, a nossa dúvida vai diminuindo. Essa é a regra que tem que acontecer. Eu não posso continuar sempre no mesmo nível de dúvida. A palavra diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, muitas vezes nós não estamos diminuindo o nosso nível de dúvida porque nós não estamos alimentando a nossa fé, a nossa confiança em Deus. E a confiança vem pela palavra de Deus, vem por nós nos alimentarmos desta palavra. Não existe outro método. Alguém pode te apresentar 500 métodos fora da palavra de Deus. Nenhum desses métodos vai te levar ao reino dos céus. Somente a palavra de Deus, que ela tem que ser digerida, ela tem que ser compreendida, ela tem que ser revelada a nós. Então, na medida que a palavra de Deus ela é lida, ela é revelada por Deus. E os níveis de dúvida vão diminuindo. Então, é normal nós apresentarmos dúvida na nossa techuvá. Não dúvida de Deus ou dúvida de quem é Cristo, mas dúvida em vários contextos. Né? Porque o incrédulo, esse sim, ele duvida da palavra de Deus, ele duvida de Deus, ele duvida de Cristo. Mas nós não estamos falando de um incrédulo. Ninguém coloca o pé no primeiro degrau incrédulo, tá? Pelo menos algum grau de crença, né, de crer, nós vamos ter que ter para botar o primeiro degrau nessa escada da techuvá. Então, com essa explanação, com esse estudo, eu quero que vocês entendam isso e não se sintam culpados pela dúvida que aparece muitas vezes, tá? Então, à medida que avançamos no conhecimento e revelação da palavra de Deus, também nós vamos avançando na fé, nessa confiança em Deus, na fidelidade para com Deus. Estamos sempre crescendo a estatura do varão perfeito para ter como alvo o quê? Essa estatura. É como uma criança que diz assim, um jovem, eu quero ter a mesma estatura do pai. Né? O pai tem 1,85. Eu quero ter a mesma estatura do pai. É assim, nós temos que ter este desejo, este alvo de atingirmos a estatura do varão perfeito. Quem é o varão perfeito? Cristo. Cristo é o nosso alvo, Cristo é o nosso exemplo. Mas até lá estaremos manifestando níveis de dúvidas. E é como eu falei, o normal é que vá se diminuindo à medida que vai aumentando, né? Que você vai subindo a escadaria da techuvá, ela é inversamente proporcional. Eu tenho que ir diminuindo o meu nível de dúvida. Eu coloquei aqui, uma dose saudável de dúvida é importante para não acreditar em qualquer mentira, tá? Isso é algo que vocês têm que até escrever aí na Bíblia de vocês. Uma dose saudável de dúvida é importante para não acreditar em qualquer mentira. Os bereanos eram um grupo de pessoas que literalmente duvidavam, até que tivessem certeza que aquelas palavras procediam de Deus. Atos 17, 10 ao 11. Os irmãos logo fizeram Paulo e Silas partirem de noite para Bereia. Então, bereanos eram os habitantes de Bereia. Eles, tendo ali chegado, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora,
Estes de Bereia, né, eram mais nobres que os de Tessalônica, pois acolheram a palavra de Deus com prontidão, só que eles analisavam, que essa palavra é um pouco difícil, perscrutando, analisando, né, cada dia as escrituras para ver se as coisas eram mesmo assim. Então, a dúvida dos bereanos era para que eles não fossem enganados. O que devemos fazer com as nossas dúvidas? Levá-las até Jesus. Por quê? Porque se nós levarmos até Jesus, Ele vai nos dar as respostas corretas. Amém? O problema da dúvida é quando insistimos nela, ao ponto de nos tornarmos incrédulos. Então, é uma dúvida que não é sanada, é uma dúvida que vira teimosia, que vira rebeldia. E isso é um caminho muito perigoso que nos leva à incredulidade. Quantos na caminhada começaram crendo, né, em Jesus, Yahushua HaMashiach, no Altíssimo, no Eterno, Yud-He Vav-He Yahuwah, crendo nas Sagradas Escrituras, crendo na Ruach HaKodesh, no Espírito Santo, e hoje já não creem mais. Por quê? Porque deram vazão mais à dúvida do que à fé. Priorizaram a dúvida, tiveram muitas vezes, né, o orgulho impedindo aí de ceder a pensamentos, como que eu vou dizer, crenças limitantes, tá? Crenças limitantes levam à incredulidade. Sabe aquela, eu aprendi assim, aquela síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou sempre assim. Eu aprendi quando era criança assim, meus pais eram assim, faziam assim, entendiam assim, e eu vou continuar entendendo assim. Só que seres humanos, por isso que eu disse, onde que nós temos que sanar as nossas dúvidas? Em Cristo, porque o ser humano é falho. Pode ser que essas crenças dos antepassados, essas crenças limitantes, é uma crença que passou de geração em geração, mas nem por isso quer dizer que ela seja uma crença verdadeira. Se não está, não vai ao encontro das Sagradas Escrituras, ou seja, se essa crença, não, como os bereanos, né, eles analisavam se aquilo estava de acordo com as Sagradas Escrituras. Agora, se é uma crença que não está de acordo, isso é uma crença limitante, é algo que foi aprendido de forma errada, no sistema religioso na maior parte das vezes, sem compreensão, sem discernimento, sem revelação, e muitas pessoas não querem, sabe? Elas se agarram naquela crença limitante como se aquela crença limitante fosse a salvação das suas almas. E acabam por se tornarem incrédulos, tá? Equilíbrio, a chave para uma vida feliz e próspera, né? Em tudo, irmãos e irmãs, na nossa vida tem que ter equilíbrio. Então aqui, conforme essa explanação, esse estudo que estamos fazendo, tem que haver o equilíbrio entre fé e dúvida. Ok? Nós temos que, de preferência, né, termos uma fé extravagante, pedir a Deus o dom da fé, porque a fé ela é dada a todos, mas existe o dom da fé. Esse dom, né, o dom é algo maior, tá? Assim, por exemplo, a pessoa que tem o dom de curar. Então, a gente tem que pedir pelo dom da fé. É uma fé extravagante. E a dúvida tem que ser na medida certa, para o crescimento espiritual e não para
a involução espiritual, o retrocesso espiritual. Como eu falei antes, por causa de crenças limitantes, há um retrocesso, há um voltar, não crescer, né, nessa techuvá, mas descer as escadarias. Coloquei aqui Shalom, Shalom, né, porque estamos terminando o estudo. Eu espero que vocês tenham entendido essa questão da dúvida, né? Existe lá no livro de Tiago, que eu sei que muitos talvez depois vão dizer, mas Tiago diz ali que, deixa eu ver se eu acho aqui, irmãos, que aquele que duvida é semelhante às ondas, deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, a súplica confiante, tá? Isso aqui, já de antemão eu vou falar que é sobre oração, tá? E não é sobre oração que nós estamos falando neste estudo. A súplica confiante. Se alguém dentre vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. E a gente pede as coisas a Deus em oração, né? Em súplicas. Que a concede generosamente a todos sem recriminações, e ela ser-lhe-á dada, contanto que peça com fé, sem duvidar. Porque aquele que duvida é semelhante às ondas do mar, impelidas e agitadas pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá alguma coisa do Senhor. Dúbio e inconstante como é em tudo o que faz. Então a oração, quando a gente vai fazer uma oração, por exemplo, uma súplica, é óbvio que nós temos que nos achegar a Deus confiantes de sermos atendidos. Então aqui, esse tipo de dúvida não cabe, tá? Então seria como se fosse um outro aspecto da dúvida na oração. Dúvida na oração, não há resposta, ok? Então, se você gostou desse conteúdo, se você foi edificado com esse conteúdo, eu peço que você ajude o canal para que possa crescer, né? Não para a glória minha, mas para a glória de Deus, para a glória de Deus. Amém? Shalom, shalom.